Olá, para quem estiver assistindo essa gravação, esse encontro, estamos lendo o 35º oficina, estamos lendo o Compêndio de Psicanálise de Freud e estamos no terceiro encontro sobre esse texto. E bora lá! A tarefa prática. 6. A técnica psicanalítica. Portanto, o sonho é uma psicose com todos os absurdos, delírios e ilusões sensoriais de uma psicose. Uma de curta duração, certamente, inofensiva e até mesmo útil, para, iniciada com a anuência da pessoa e encerrada por um ato de vontade dessa pessoa. Mas uma psicose, e por ela aprendemos que mesmo uma alteração tão profunda psíquica pode ser desfeita e dar dar lugar à função normal. É então ousado esperar que seja possível submeter a nossa influência também às temidas doenças espontâneas da psique, promovendo sua cura. Olha o sonho aí na psicanálise. Já sabemos várias coisas necessárias para esse empreendimento. Segundo, pressupomos, o eu tem a tarefa de cumprir as solicitações das três instâncias com que lida: a realidade, o ID e o supereu. E de, ao mesmo tempo, manter sua organização e afirmar sua autonomia. Deixa eu ver quem é aqui. Boa noite, Ronald. Boa noite. A precondição dos estados patológicos em pauta deve ser o enfraquecimento relativo ou absoluto do eu, que lhe torne impossível a realização de suas tarefas. A mais severa exigência que se faz ao eu é, provavelmente, a sujeição das exigências institucionais do ID, na qual ele mantém grandes gastos em contra-investimentos. Mas também as exigências do superior podem ser tão fortes e implacáveis que o eu se acha como que paralisado antes das suas outras tarefas. Suspeitamos que nos conflitos econômicos, da resultantes o ID e o superior se aliem frequentemente contra o eu, pressionado que busca se apegar à realidade para manter seu estado normal. Os dois primeiros, se tornando fortes demais, conseguem afrouxar e alterar a organização do eu, de maneira que sua relação correta com a realidade é perturbada ou até mesmo rompida. Constatamos isso no sonho, quando o eu se desprende da realidade do mundo exterior, sucumbe à psicose sob a influência do mundo interior. Nosso plano de cura se baseia nesse conhecimento. O eu está debilitado pelo conflito interior. Temos de correr em seu auxílio. É como numa guerra civil que deve ser decidida pela assistência de um aliado externo. O médico analítico, o eu e o eu debilitado do paciente devem, apoiados no mundo externo real, formar um partido contra o inimigo, ou contra os inimigos. As exigências institucionais do ID e as exigências de consciência do superior. Selamos um pacto. O eu doente nos promete franqueza total, ou seja, que disporemos de todo o material que sua autopercepção lhe fornece. Nós lhe garantimos rigorosa descrição e colocamos a seu serviço nossa experiência na interpretação do material influenciado pelo inconsciente. Nosso saber deve compensar sua insciência, deve restituir o seu eu, o domínio sobre regiões perdidas na psique. Nesse pacto consiste a situação analítica. Logo, após esse passo, temos a primeira decepção, a primeira chamada à modéstia. Seu eu do paciente deve ser um aliado valioso em nosso trabalho conjunto, então ele precisa, apesar de toda a pressão dos poderes que lhe são hostis, manter certo grau de coesão e alguma compreensão das exigências da realidade. Mas isso não se pode esperar do eu do psicótico. Ele não é capaz de obedecer a um pacto desses. Dificilmente é capaz de aderir a ele, na verdade. Logo, rejeitará a nossa pessoa e o auxílio que lhe oferecemos, contando-os entre as porções do mundo externo que nada mais significam para ele. Percebemos assim que temos de renunciar à ideia de experimentar no psicótico
o nosso plano de cura. Talvez para sempre, talvez só temporariamente, até acharmos outro plano mais adequado para ele. Deixa eu ver quem é aqui. Peraí. Cadê? Ué, a pessoa caiu. Mas há outra categoria de doentes psíquicos que se acham claramente próximos dos psicóticos, o imenso número dos neuróticos severos. Opa, vamos lá, vamos ver de novo. Caiu. Boa noite, Cici. Tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Os determinados e os mecanismos patogênicos de sua doença devem ser os mesmos, ou pelo menos muito semelhantes. Mas o seu eu se mostrou mais capaz de resistência. Ele se tornou meio desorganizado. Muitos deles conseguiram se impor na vida real, apesar de suas dores e das limitações por ela causadas. Esses neuróticos talvez se disponham a aceitar nossa ajuda. Neles vamos consultar nossos interesses e verificar até onde e por quais vias podemos curá-los. Olha, pessoal, que interessante. Se vocês veem que toda hora eles ficam falando, o Freud aqui fica falando do psicótico e do neurótico, né? Que há uma diferença aí, né? Do neurótico, que ele provavelmente vai rejeitar qualquer tipo de ajuda, é o psicótico, na verdade, vai rejeitar ajudas, né? Vai renunciar a esse experimento de ajuda externa, e o neurótico é possível uma cura. Com os neuróticos, então, fazemos esse pacto. Total franqueza de um lado, rigorosa discrição do outro. Isso dá a impressão de que buscaríamos apenas a posição de confessor secular. Mas a diferença é grande, pois eles não queremos somente escutar aquilo que sabe e esconde dos outros. Ele deve também escutar o que não sabe. Olha que frase bonita, pessoal. O que vocês me trazem dessa frase aqui, ó? Digam aí. Fique à vontade para falar o que você quiser também, viu? Sua contribuição é bem-vinda. Ninguém? Então tá bom. Vamos seguir então, gente. Reflitam sobre essa frase aqui, ó. Reflitam sobre essa frase. Com esse propósito, fornecemos-lhe uma definição mais precisa do que entendemos por franqueza. Fazemos-nos se comprometer com a regra analítica básica que doravante deve reger sua atitude para conosco. Ele deve não apenas comunicar o que diz intencionalmente e de bom grado, o que, como numa confissão, lhe traz alívio, mas também tudo mais que sua auto-observação lhe propicia. Tudo que lhe vem à mente, ainda que lhe seja desagradável dizer, ainda que lhe pareça irrelevante ou até mesmo absurdo. Se, conforme essa instrução, ele conseguir descartar sua autocrítica, fornecerá um material abundante, pensamentos, associações, lembranças que já estão sob a influência do inconsciente. Muitas vezes derivam diretamente dele e, assim, permitem imaginarmos o material inconsciente reprimido e, mediante nossa comunicação, ampliarmos o conhecimento do seu eu sobre o inconsciente. Mas o papel desse eu está longe de se limitar numa obediência passiva, a nos trazer o material solicitado e aceitar credulamente nossa tradução dele. Acontecem várias coisas mais, algumas que poderíamos prever, outras que devem nos surpreender. A mais notável é que o paciente não se satisfaz em ver no analista a luz da realidade. Um auxiliar e conselheiro que é remunerado pelo esforço e que se contentaria ele próprio com o papel, digamos, de um guia numa complicada excursão pelas montanhas. O paciente enxerga nele, isso sim, o retorno, a reencarnação de alguém importante em sua infância.
no seu passado, e por isso transfere para ele sentimentos e reações que certamente se referiam a esse modelo. Esse fato da transferência logo se revela um elemento de importância insuspeita. Por um lado, um instrumento valioso e substituível. Por outro, uma fonte de sérios perigos. Essa transferência é ambivalente, envolve atitudes positivas, afetuosas, mas também negativas, hostis com a opcionalista, que em geral é posto no lugar de um dos seus genitores, do pai ou da mãe. Enquanto é positiva, presta-nos ótimos serviços, modifica toda a situação analítica, relega a segundo plano a intenção racional de se tornar são e livres de sofrimento. No lugar desta, aparece a intenção de agradar o analista, de ganhar seu aplauso e seu amor. Ela se torna a autêntica mola impulsora da colaboração do paciente. O eu fraco se torna forte. Sob a influência dela, realiza coisas que de outro modo não lhe seriam possíveis. Certos sintomas. Fica aparentemente são, apenas por amor ao analista. Essa, talvez admita, envergonhada, que começou um empreendimento difícil sem suspeitar dos poderes extraordinários que se colocariam a seu dispor. Uhum. A relação de transferência tem ainda outras duas vantagens. Se o paciente põe o analista no lugar do seu pai, de sua mãe, concede-lhe também o poder que o seu superior exerce sobre o seu eu, pois os genitores foram a origem do superior. O novo superior tem a oportunidade de proceder a uma espécie de pós-educação do neurótico. Pode corrigir os erros pelos quais os genitores foram responsáveis da educação. Mas, nesse ponto, cabe a administração de que não se utiliza mal a nova influência. Embora seja tentador para o analista tornar-se mestre, modelo, ideal para outras pessoas, criar indivíduos segundo a sua imagem. Ele não pode esquecer que isso não é sua tarefa na relação analítica e que, inclusive, será infiel à sua tarefa se deixar levar por essa inclinação. Então, ele somente repete um equívoco dos pais, que sufocaram a independência do filho com sua influência. Apenas substitui a dependência anterior por uma nova. O analista deve respeitar a individualidade do paciente. Não obstante, todos os seus esforços para melhorar educar. A extensão da influência, que ele pode legitimamente se permitir, será determinado pelo grau de inibição do desenvolvimento que ele encontra no paciente. Alguns neuróticos permanecem tão infantis que também na análise podem ser tratados apenas como crianças. Outra vantagem da transferência é que nela o paciente nos mostra com clareza visual uma parte relevante da história de sua vida, sobre a qual ele provavelmente não nos teria dado informação suficiente. Ele, como que faz uma atuação diante de nós, em vez de um relato. Passemos agora ao outro lado da questão. Como a transferência reproduz a relação com os pais, também toma sua ambivalência. É quase inevitável que um dia a atitude positiva anti-analista se converta em postura hostil negativa. Também essa é habitualmente uma repetição do passado. Olha aí, gente. Olha aí. A docilidade ante o pai, quando se tratava dele, o empenho em obter esse favor ter origem num desejo erótico voltado para sua pessoa. Em algum momento, essa exigência irrompe também na transferência e demanda satisfação. Na situação analítica, ela tem de permanecer frustrada. O relacionamento sexual real entre o paciente e o analista está excluído e também formas mais delicadas de satisfação, como preferência, intimidade, etc. São concedidos pelos analistas apenas com muita parcimonia. O paciente toma esse como motivo para a transformação, provavelmente acontece o mesmo na sua infância. Deixa eu ver aqui, o que você escreveu? Isso, Cis, isso.
Isso, exatamente. Agora que eu vi sua mensagem aqui, que eu, quando eu estou lendo aqui não consigo ver. Agora que eu. Isso, exatamente isso. Porque a pessoa, o que que vai diferenciar uma confissão simples, por exemplo, assim, para um padre, alguma coisa assim, para um amigo, é justamente que a pessoa não vai prestar atenção no todo, nessa parte inconsciente, nesses pequenos fragmentos, que a pessoa vai soltando que ela mesma não percebe. Entendeu? É sobre isso, exatamente. Parece coisa bobinha. Por isso que a regra de ouro da psicanálise é justamente esse, fale o que te der na mente. Não importa se fizer sentido, se for hostil, se não for, fale o que vier à mente. Se a pessoa está falando, sei lá, de abacate, depois muda porque fala de foguete, o problema é dela. Fale e a gente vai tentar juntar isso tudo aí, esse quebra-cabeça. Vai tentar, não é certeza. Vamos tentar montar alguma coisa aí, fazer uma construção. Entendeu? Faz sentido, Cis? Vai mandando mensagem aí. Bom, tá. O sucesso terapêutico ocorrido sob a transferência positiva atrai suspeita de serem da natureza sugestiva. Se a transferência negativa prevalece, ele se dissipa como folhas ao vento. Notamos, horrorizados, que todo o trabalho e esforço realizados até então foram inúteis. Até mesmo o que podíamos considerar um duradouro ganho intelectual do paciente. Sua compreensão da psicanálise, sua confiança na eficácia dessa, desaparece prontamente. Ele se comporta como uma criança que, não tendo juízo próprio, acredita cegamente na pessoa que tem seu amor e não no desconhecido. Evidentemente, o perigo desses estados de transferência está em que o paciente não compreenda a sua natureza e os tome por novas experiências reais em vez de reflexos do passado. Se ele ou ela sente a forte necessidade erótica que se esconde por trás da transferência positiva, acredita estar completamente apaixonado. Se a transferência muda, ele se acredita ofendido e negligenciado, odeia o analista como um inimigo e se dispõe a abandonar a análise. Nesses dois casos extremos, ele esqueceu o pacto que fez no início da análise, tornou-se inútil para o prosseguimento do trabalho em comum. É tarefa do analista arrancar o paciente a perigosa ilusão, mostrar-lhe sempre que é um reflexo do passado aquilo que ele considera uma nova vida real. E, para que ele não ingresse no estado que o torna refratário a toda evidência, o analista cuida para que o enamoramento ou a hostilidade não atinja um grau extremo. Fazemos isso preparando logo para essas possibilidades e não deixando passar despercebidos os primeiros sinais. Esse cuidado no manejo de transferência costuma recompensar bem. Se conseguirmos, o que geralmente sucede, instruir o paciente sobre a natureza real dos fenômenos de transferência, privaremos sua resistência de uma arma poderosa e transformaremos perigos em ganhos, pois ele não esquece mais o que vivenciou na forma de transferência. Isso tem, para ele, uma força de convencimento maior do que tudo que adquiriu dessa maneira. Deixa eu ver aqui. Ah, legal, legal, muito bom. É que muitas vezes, pessoal, eu não. Por favor, quem puder me avise se tiver mensagem aqui no message, aqui no textinho, porque quando eu tô lendo aqui eu não consigo ver aqui, tá, pessoal? Me dei um toque daí, tá? E isso mesmo, ter exatamente. A ideia é essa mesmo. Essa é uma coisa legal do texto de Freud, tá? Eu não sei se você já leu bastante texto de Freud, ou tá começando ainda. Mas você vai ver que já é também meio que uma terapia. Você vai começar a se olhar, observar as pessoas à sua volta. Essa é uma parte interessante da teoria, né? Achamos muito desejável que o paciente atue fora da transferência em vez de recordar. O ideal para o nosso objetivo seria ele se comportar de modo mais normal possível do tratamento e manifestar suas reações anormais apenas na transferência. Nosso método para fortalecer o eu enfraquecido parte da ampliação desse autoconhecimento. Olha aí, gente. Sabemos que isso não é tudo, mas é o primeiro passo. A falta desse conhecimento significa para o eu perda de poder e influência.
é o primeiro indício palpável do que está sendo restringido e observado pela exigência do ID e do superior. Olha aí, pessoal. Até estava debate, né? Acho que foi a Vanessa que lançou esse debate lá sobre esse pessoal que fica nessa com essa mentalidade positivista tóxica, né, Vanessa? Você estava falando sobre isso, né? Sim, é baseado em algumas leituras do Byung-Chul Han. E também esse texto, em específico essa parte, Ah, me relembrou um outro texto do Freud que a gente já leu, já discutiu no grupo, que é a negação. uhum, Eu não sei se te remontou também, mas essa parte em específico me chamou a atenção porque, principalmente essa parte, a falta desse conhecimento significa, para o eu, perda do poder e influência. É o primeiro passo do indício palpável do que está sendo restringido e estorvado pelas exigências do id e do supereu. Porque muitas vezes isso aparece, o que não é conhecido, o que não é aceitado pelo eu, aparece, mas em forma de negação. uhum. Perfeito, perfeito. Muito bom, Vanessa, exatamente. Você vê como aquele texto, ó, você percebe aqueles compêndios, duas coisas importantes. Esse texto da negação e aquele da construção, na análise. Você chegou a ler esse texto com a gente, Vanessa? Não tenho certeza. Esse também é muito interessante, porque você. E outra coisa também, outro ponto também que ele fala, que é importante, que ele fala que o autoconhecimento é o primeiro passo, né? Mas não é tudo. Né? Nosso método para fortalecer o eu enfraquecido parte da ampliação do seu autoconhecimento. Por quê? Porque hoje a gente vive numa indústria de autoconhecimento, né? Que vende livros, cursos sobre autoconhecimento. E aí vem Freud e já dá uma no meio, não é só sobre isso. É sobre mais coisas também, entendeu? Tem mais coisa envolvida, né? Mais alguma coisa, gente, para acrescentar, que chamaram mais atenção? Então sigamos, sigamos. Assim, a primeira parte de nossa ajuda consiste no trabalho intelectual de nosso lado e numa solicitação ao paciente para o trabalho conjunto. Sabemos que essa atividade inicial deve nos abrir o caminho para outra tarefa mais difícil. Mesmo no estágio inicial, não perderemos de vista a parte dinâmica dessa tarefa. De diversas fontes obtemos o material para nosso trabalho, daquilo que nos indicam informações e associações livres do paciente, de que eles nos mostram em sua transferência, do que dependemos da interpretação de seus sonhos ou do que ele revela mediante seus atos falhos. Deixa eu ver quem que tá aqui. Ah, Lucy, ah, Lucy. Vanessa, quer falar alguma coisa, Vanessa? Não? Outra coisa importante, pessoal, atos falhos. Atos falhos, o Lacan, ele vai falar que atos falhos nunca é falho, tá? Então essa frase aí vai ecoar na cabeça de todo mundo aqui, Lacan vai meter essa. Nunca é um ato falho. Se a pessoa falar, errei, não, não errou. Tem coisa aí, entendeu? Tem coisa aí. Cabe ao psicanalista ver o que é isso. Isso também complementa a sua pergunta, tá, Cícero? É por aí a conversa. Quem levanta a mão? Ronaldo. Pode falar, Ronaldo. Essa questão dos atos falhos, né, é tão complexo porque você pode emendar palavras, você pode gaguejar, Uhum, você pode substituir um fonema por outro, e isso tem um significado, né, no contexto da análise. sim. Não é um erro gramatical, não é isso. É um erro de. Por exemplo, eu vi um dia desse aquele lapsus de fala, Hum, que eu acho que eu até falei aqui já, que o cara vai falar não sei o que, ele fala canivete. É um texto em alemão que ele. Só que tem a tradução, né? No texto original do Freud tem o alemão e tem a tradução embaixo. hum, Aí o cara vai falar uma palavra muito parecida no alemão com canivete.
que é o que ele queria falar, e ele acaba falando canivete. Então, por que que ele pensou no canivete? Entendeu? Uhum. Eu acho que essas trocas aí, elas realmente nunca são falhas. Elas querem dizer algo. Sim, Porque ou você já pensou em algum momento durante o dia ou em um dia anterior, você pensou em canivete, ou você já vem pensando sobre isso, ou você sonhou com alguma coisa assim. Tem várias hipóteses. sim. E aí já Isso, tem relação com outro texto que já foi trabalhado no grupo, hum, que é sobre a psicopatologia, acho que é da vida cotidiana. a gente vai trabalhar ainda esse texto, a gente vai ler ainda. Ah, é porque eu comecei a fazer a leitura dele esses dias. Ah, Aí, legal. aí o Freud ele traz uma questão sobre os nomes próprios, sobre o que pode ocasionar esquecimento Uhum. desses nomes, a referência a um outro nome em vez do que você realmente gostaria de trazer. Então, é um texto também que faz sentido, que dialoga com essa perspectiva. Isso. Esse material aqui, ele é um resumo de toda a teoria de psicanálise. Então ele vai falar com muitos textos que a gente leu, que a gente não leu ainda, que pode ser que a gente leia alguns, outros não, né? Mas tem muita coisa ainda nesse texto. Pode falar, Ronald. Quer ver, ó, um paciente X, ele sempre se relaciona com mulheres com ou o nome Ana ou a terminação Ana. Uhum. Anne também, né? Que tem muitos, Tatiane e etc. Aí, por que isso? Depois de feito uma análise, foi descoberto que o nome Ana é um nome judaico e significa mãe. Uhum. Então, o cara, na verdade, estava procurando a mãe. Sim. É o Pelo próximo. nome próprio, ele deduziu uma particularidade do inconsciente dele, né? Sim. Em algum momento ele viu isso e esqueceu isso mas gravou no inconsciente. Entendeu? Mais alguma coisa? Oi, Luci, bem-vinda. Ótima, Luci aí, gente. Olha, Luci. Que bom, Luci, que você veio, hein? Que bom. Muito bom, gente. Muito bom. Estou gostando de ver. Tudo isso nos ajuda a fazer a construção sobre o que lhe sucedeu no passado, ele esqueceu. E também sobre o que lhe sucedeu no presente, ele não entende. Olha aí, só porque a gente estava falando dessas coisas, tá vendo? Vem o Freud já está no meio já de nós. Já. Mas nisso, nunca deixamos de distinguir rigorosamente entre o que ele sabe e o que nós sabemos. Evitamos comunicar de imediato aquilo que lhe frequentemente adivinhamos bem cedo, ou comunicar-lhes tudo o que acreditamos haver adivinhado. E esse ato aqui tem referência ao texto de Psicanálise Selvagem, tá? Essa parte aqui, lá com aquele Psicanálise Selvagem que a gente já leu também. Refletimos cuidadosamente sobre quando devemos torná-lo sabedor de uma das nossas construções. Aguardamos um momento que nos pareça adequado, algo nem sempre faz decidir. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes a pessoa não está pronta para receber aquela informação. Em regra, adiamos a comunicação de uma construção, o esclarecimento, até que ele tenha se aproximado dela, a ponto de lhe faltar apenas um passo, que é, no entanto, a síntese decisiva, ou seja, ó, é aquela coisa ali, ó, bem próximo da conclusão e os dois chegam num denominador comum. Vocês estão vendo como o negócio vai encaixando? Se procedemos de outra forma, se ele jogássemos nossas interpretações antes de estar preparado para elas, a comunicação não teria efeito ou provocaria veemente uma erupção de resistência, que poderia dificultar ou inclusive comprometer a continuação do trabalho. Isso tem a ver lá com aquele texto de Lembranças Encobridoras, tá? Que o Freud mesmo ele falava para uma paciente certas coisas, ele terminava de falar, a pessoa simplesmente esquecia o que ele tinha acabado de falar. É uma resistência. Mas
Se prepararmos tudo corretamente, muitas vezes, obtemos que o paciente confirme de imediato a nossa construção e se lembre do esquecido evento interior e exterior. Quanto mais precisamente a construção corresponder aos pormenores do que foi esquecido, mais fácil será ela para ele a aprovação. Nesse ponto específico, nosso conhecimento se tornou também o seu. Ao mencionar a resistência, chegamos à segunda parte, a mais importante da nossa tarefa. Já vimos que o eu se protege da irrupção de elementos indesejáveis do ID inconsciente e reprimido mediante contra-investimento, que têm de permanecer intactos para o seu funcionamento normal. Quanto mais pressionado se sente o eu, tanto mais convulsivamente perseverar, como que angustiado nesses contra-investimentos, a fim de proteger de outras irrupções a sua parte restante. Mas essa tendência defensiva não condiz absolutamente com o propósito do nosso tratamento. Queremos, pelo contrário, que o eu, encorajado pela certeza de nossa ajuda, ouse passar ao ataque, a fim de reconquistar o que foi perdido. Nisso percebemos a intensidade desse contra-investimento como resistência ao nosso trabalho. Olha aí, olha aí, resistência, essa famosa resistência. O eu recua, assustado diante desse empreendimento, que parecem perigosos e ameaçam gerar desprazer. Ele tem de ser animado e tranquilizado continuamente para não se furtar para nós. A essa resistência, que persiste por todo o tratamento e se renova a cada novo passo no trabalho, denominamos, de forma não muito correta, resistência da repressão. Veremos que não é a única que nos aguarda. É interessante notar que nessa situação as coligações como se invertem, pois o eu se opõe ao nosso estímulo, mas o inconsciente, normalmente nosso adversário, nos presta auxílio, pois tem um natural impulso para cima, ao flipper, que é o que mais deseja penetrar no eu e até a consciência, por cima dos limites que lhes são colocados. A luta que se desencadeia quando alcançamos nosso propósito e podemos levar o eu à superação de suas resistências se efetua sob nossa direção e com nosso auxílio. Não importa que desfecho ela tem. Se o eu aceita, após novo exame, uma exigência institucional até então rechaçada, ou se novamente a rejeita, agora, definitivamente, nos dois casos, um perigo duradouro é eliminado, a esfera do eu é ampliada e um enorme dispêndio de energia se torna supérfluo. A superação da resistência é a parte do nosso trabalho que exige mais tempo e mais esforço. Uhum, isso é verdade. Até a pessoa diminuir essa resistência é um tempão. Mas ela vale a pena, pois realiza uma vantajosa alteração do eu. Alteração essa que se conservará independentemente do resultado da transferência e se mostrará válida por toda a vida. Ao mesmo tempo, trabalhamos também para eliminar aquela alteração do eu que havia se produzido por influência do inconsciente, pois sempre que pudermos constatar derivados no eu, demonstramos a procedência legítima e instigamos o eu a rejeitá-los. Lembramos que uma das pré-condições para o nosso pacto de auxílio foi que uma alteração do eu pela intrusão do elemento inconscientes não ultrapassariam certa medida. Quanto mais nosso trabalho avança e se aprofunda, a nossa compreensão da vida psíquica dos neuróticos, mais claramente tomamos conhecimento de dois novos fatores que requerem a máxima atenção como fonte de resistência. Os dois são inteiramente conhecidos do paciente. Nenhum dos dois pode ser levado em conta quando foi feito o nosso pacto. Tampouco procedem eles do eu do paciente. Podemos reuni-los sob uma denominação comum: necessidade de doença ou sofrimento, mas são de origem diversas, embora semelhantes em outros aspectos. Peraí.
O primeiro desses fatores é o sentimento ou consciência de culpa, como é chamado, sem consideração pelo fato que o doente não o sente nem o conhece. Olha lá. Evidentemente a contribuição que faz a resistência superior que se tornou particularmente dura e cruel. O indivíduo não deve ficar são, mas permanecer doente, pois não merece coisa melhor. Olha aí, olha aí, olha aí. Muita gente fica doente por causa disso. Essa resistência não perturba efetivamente nosso trabalho intelectual, mas o torna ineficaz. Com frequência, permite até que eliminemos uma forma de sofrimento neurótico, mas logo se dispõe a substituí-la por outro, eventualmente por uma doença somática. Essa consciência de culpa também explica a cura ou melhora de neuroses graves que ocasionalmente observamos após desgraças reais. A questão é o indivíduo estar infeliz, não importando de que forma. É notável, mas também reveladora a resignação com que essas pessoas toleram sua pesada sina. Resignação, isso mesmo. Ao combater essa resistência, temos de nos restringir a torná-la consciente e buscar a lenta demolição do superior hostil. Ninguém falou, tá bom. Mais difícil é demonstrar que há outra resistência para a qual nossos meios de combate são muito satisfatórios. Entre os neuróticos existem pessoas em que, a julgar por todas as suas reações, o instinto de autoconservação foi praticamente revirado. Elas parecem ter como objetivo apenas prejudicar e destruir a si mesmas. Essa daqui também todo mundo conhece. Hein? Todo mundo conhece alguém que fica nessa pegada, hein? Talvez pertença a esse grupo os indivíduos que afinal cometem suicídio realmente. Supomos que neles tenham acontecido extensas disjunções e instintos, em virtude dos quais foram liberadas imensas quantidades de instintos de destruição voltados para dentro. Tais pacientes não suportam a ideia de recuperação pelo nosso tratamento, opõem-se a ela de toda maneira, mas admitimos que esse é um caso que ainda não podemos esclarecer totalmente. Consideremos, uma vez mais, a situação que chegamos em nossa tentativa de prestar auxílio ao eu neurótico. Esse eu já não consegue realizar a tarefa que lhe impõe o mundo externo, o que inclui a sociedade humana. Ele não dispõe de todas as suas experiências. Boa parte do seu acervo de lembranças foi perdida. Sua atividade é inibida por severas proibições do superior. Sua energia se consome em inúteis tentativas de se defender das reivindicações do ID. Além disso, sua organização é afetada pelas contínuas irrupções do ID. Ele está ascendindo. Já não realiza sínteses apropriadas e é dilacerado por impulsos que se contrariam, conflitos não resolvidos, dúvidas não dirimidas. De início, fazemos esse eu enfraquecido do paciente tomar parte no trabalho puramente intelectual da interpretação, que busca preencher provisoriamente as lacunas em seu patrimônio psíquico. Fazemos com que nos transfira a autoridade do seu superior e sigamos-los a assumir a luta em torno de cada exigência do ID e vencer as resistências que assim ocorrem. Ao mesmo tempo, restauramos a ordem no eu, detectando os conteúdos e impulsos que penetraram desde o inconsciente e expondo-os à crítica por remetê-los à sua origem. Servimos ao paciente e diferentes pulsões como autoridade e sucedâneo dos pais, como professor e educador, e teremos feito o melhor para ele quando, como analista, elevamos o processo psíquico do seu eu ao nível normal. Transformamos em pré-consciente o que se tornou inconsciente e reprimido, e assim devolvemos ao eu. Do lado do paciente, agem ao nosso favor alguns fatores racionais, como a necessidade de cura motivado por seu sofrimento e o interesse intelectual que nele despertamos pelas teorias e revelações da psicanálise. Com força bem maior, porém, a transferência positiva em relação a nós.
Por outro lado, lutam contra nós a transferência negativa, a resistência do eu, isto é, seu desprazer com o trabalho difícil de que é encarregado, o sentimento de culpa de sua relação com o superior e a necessidade de adoecer que vem de profundas alterações em sua economia institucional. Dependerá do grau da participação dos dois últimos fatores, decidirmos se o fato é fácil ou se o fator, decidimos se o caso é fácil ou sério. Olha o meu ato falho aí. Olha o meu ato falho. Fora eles, notamos alguns outros fatores que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Uma certa inércia psíquica, uma quase imobilidade da libido, ao não querer abandonar suas fixações, não é algo que podemos saudar. A capacidade de sublimação institucional da pessoa tem um papel relevante, assim como a capacidade de se erguer acima da grosseria, vida governada por instintos, e também relativo ao poder de suas funções intelectuais. Tudo bem, gente? Então tá bom, vamos lá. Não ficamos desapontados, achamos compreensível esse fim, se chegarmos à conclusão de que o resultado final da luta que citamos depende de relações quantitativas do montante de energia que podemos mobilizar a nosso favor no paciente, em comparação com a soma de energia dos poderes que contra nós atuam. Também aqui, Deus está com os batalhões mais fortes. Sem dúvida, nem sempre logramos vencer, mas geralmente conseguimos ao menos perceber por que não vencemos. Olha aí, gente. Uma bela definição de cura, né? Quem acompanhou nossa exposição somente por interesse terapêutico, talvez se afaste com um desenho após essa confissão. Mas aqui a terapia nos concerne apenas na medida em que trabalho com meios psicológicos, no momento não outros. No futuro, pode ser que aprendemos a influenciar diretamente com substâncias químicas especiais as quantidades de energias e de suas distribuições no aparelho psíquico. Talvez surjam outras possibilidades terapêuticas, ainda insuspeitadas. Atualmente, não dispomos de nada melhor que a técnica psicanalítica, e por isso não se deve desprezá-la, não obstante suas limitações. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, eu vou seguir o texto, hein? Vamos seguir o texto. Tem tempo, tem mais uns 15 minutos aí. 7. Uma amostra do trabalho psicanalítico. Adquirimos o conhecimento geral do aparelho psíquico, das partes, instâncias, órgãos de que se compõe, das forças que nele atuam, das funções atribuídas às suas diferentes partes. As neuroses e psicoses são os estados em que se manifestam os distúrbios no funcionamento do aparelho. Como objeto de estudo, escolhemos as neuroses, pois somente elas parecem acessíveis aos métodos psicológicos de nossa intervenção. Enquanto buscamos influir sobre elas, colhemos as observações que nos fornecem o quadro de sua origem e de maneira como se formam. Apresentemos, logo antes da exposição, um de nossos principais resultados. As neuroses não têm, como doenças infecciosas, por exemplo, causas específicas. Seria inútil procurar por agentes patogênicos nelas. Acham-se ligados às assim chamadas normas por transição fluídas e, por outro lado, dificilmente a um estado reconhecido como normal, em que não se comprovem indícios de traços neuróticos. As pessoas neuróticas têm aproximadamente as mesmas predisposições dos demais indivíduos, vivenciam as mesmas coisas, não têm tarefas diferentes para realizar. Por que, então, vivem de maneira tão difícil, com mais sensações prazerosas, dores e angústias? Peraí. Não precisamos ficar devendo uma resposta a essa pergunta. São desarmonias quantitativas que devem ser responsáveis pela inadequação e pelos sofrimentos neuróticos. A causa de todas as configurações da vida psíquica humana deve ser buscada na ação recíproca de predisposições inatas
e vivências acidentais. Ora, um determinado instinto pode ser inatamente muito forte ou muito fraco. Uma determinada capacidade atrofiada ou desenvolvida de modo insuficiente na vida. Por outro lado, as impressões e vivências externas podem colocar exigências de intensidade diferentes a cada pessoa. E o que a construção de uma é capaz de superar, talvez seja uma tarefa difícil demais para outra. Essas diferenças quantitativas determinarão a variedade do desfecho, mas logo nós daremos conta do que essa explicação é insatisfatória. Ela é muito geral, explica em demasia. A etiologia apresentada se aplica a todos os casos de sofrimento, miséria e paralisia psíquica, mas em todos esses estados pode ser designado como neuróticos. As neuroses têm características específicas, são uma miséria do tipo especial. Assim, devemos, afinal, encontrar causas específicas para elas, ou poderemos imaginar que entre as tarefas que a psique deve superar, há algumas em que malogra facilmente, de modo que a peculiaridade dos fenômenos neuróticos, frequentemente tão singulares, decorreria disso sem que precisássemos retirar as afirmações anteriores. Se é verdadeiro que as neuroses não diferem essencialmente da norma, então seu estudo promete contribuições valiosas para o conhecimento dessa norma. Ao empreendê-lo, descobriremos, talvez, os pontos fracos de uma organização normal. Essa suposição se confirma, as experiências analíticas nos mostram que há realmente uma exigência institucional, em cuja superação o indivíduo tende a fracassar, ou que só imperfeitamente obtém, e uma época de vida que se acha relacionada de modo predominante ou exclusivo com a formação da neurose. Esses dois fatores esses fatores, natureza do instinto e época da vida, devem ser considerados separadamente, embora sejam ligados entre si. Sobre o papel da época da vida, poderemos nos manifestar com razoável certeza. Parece que as neuroses são adquiridas apenas na primeira infância, até os 6 anos, ainda que os sintomas talvez surjam apenas muito tempo depois. Olha aí, pessoal. A neurose infantil pode se tornar manifesta por um breve período ou até mesmo passar despercebida. O posterior adoecimento neurótico se liga, em todos os casos, ao prelúdio à vida na infância. Talvez a assim chamada neurose traumática, por um susto muito grande, ou severos abalos somáticos, como choques extensos, roteamento, etc., costuma uma exceção. Até agora, a pesquisa não constatou a ligação entre ela e a precondição infantil. Não é difícil fundamentar a prioridade etiológica dada à primeira infância, como sabemos. As neuroses são afecções do eu, e não de admirar que o eu, enquanto é fraco, inacabado, incapaz de resistência, fracasse na superação de tarefas que depois poderá realizar brincando. Então, as exigências atuais de dentro, assim como as estações do mundo exterior, agem como trauma, especialmente quando certas predisposições a favorecem. O eu desamparado busca defender-se delas com tentativas de fuga, repressão, que depois se revelam inadequadas e representam limitações duradouras para o desenvolvimento do posterior. Os danos sofridos pelo eu em suas primeiras vivências nos parecem desproporcionais, mas basta pensar com uma analogia na diferença dos efeitos obtidos quando, como nas experiências de Hawkes, uma agulha é enfiada num monte de células germinativas que estão a se dividir, em vez de um animal completo que depois se forma a partir dela. Nenhum indivíduo humano é poupado dessas vivências traumáticas. Nenhum escapa às repressões por elas instigadas. Essas problemáticas reações do eu são, talvez, indispensáveis para o alcance de outra meta estabelecida para a mesma época da vida. O pequeno ser primitivo deve tornar uma criatura civilizada em poucos anos. Deve fazer um trecho considerável da evolução cultural humana de forma extremamente abreviada. Isso é, tornando possível pela predisposição hereditária, mas quase nunca dispensa o auxílio da educação, da influência parental,
que, como precursora do supereu, restringe a atividade do eu mediante proibições e castigos e propicia ou força a execução de repressões. Assim, não devemos esquecer de incluir a influência cultural entre a pré-condição da neurose. Para o bárbaro, pelo que vemos, é fácil permanecer sadio. Para o homem civilizado, é uma árdua tarefa. A ânsia por um eu forte e desinibido nos parece compreensível, como nos mostra a época atual. É profundamente hostil à civilização. E, como as exigências culturais são representadas pela educação no interior da família, temos de considerar também as características biológicas da espécie humana. O prolongado período de dependência infantil na etiologia das neuroses. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Então tá bom. Deixa eu ver aqui mais um. Vamos lá. Isso. Bom. No que diz respeito a outro ponto, o fator situal especificamente, descobrimos uma interessante discrepância entre teoria e experiência. Teoricamente, não há objeção à hipótese que qualquer exigência situal pode ocasionar as mesmas repressões e suas consequências, mas a observação nos mostra invariavelmente até onde podemos julgar que as estações com esse papel patogênico vêm de instintos parciais sexuais. Os sintomas das neuroses são todos, podemos dizer, satisfação substitutiva de algum impulso sexual ou medida para evitá-los. Geralmente, compromisso entre as duas, tais como se dão entre opostos em uma das leis do inconsciente. A lacuna em nossa teoria não pode ser preenchida totalmente. A decisão é disputada pelo fato de a maioria dos impulsos da vida sexual não ser de natureza puramente erótica, resultando, sim, na amalgama dos instintos sexuais com porções de instintos de destruição. Mas não há dúvidas de que os instintos que se manifestam fisiologicamente como sexualidade têm papel de destaque de inesperada magnitude na causação das neuroses. Se esse papel é exclusivo, é algo que fica em aberto. Deve-se também considerar que nenhuma outra função no curso da evolução cultural foi repudiada de maneira tão energética e ampla como a função sexual. A teoria terá de se contentar com alguns indícios que apontam para um nexo mais profundo. O fato de que o primeiro período da infância, durante o qual eu começo a se distinguir do ID, é também a época do primeiro florescimento sexual. Eu tenho fim cumprido a latência, que não pode ser casual que essa importante época inicial sucumba à amnésia infantil mais tarde. E, por fim, que alterações biológicas da vida sexual, como justamente o começo em dois tempos da função sexual, a perda da característica da periodicidade da estação e a mudança na relação entre menstruação feminina e estação masculina. Essas inovações na sexualidade devem ter sido muito importantes na evolução do animal para o homem. A ciência do futuro caberá reunir esses dados agora isolados e obter a partir deles uma nova compreensão. Não é a psicologia, mas a biologia que mostra aqui uma lacuna. Talvez não estejamos errados se dissermos que o ponto fraco na organização do eu está em sua atitude para com a função sexual, como que a antítese biológica entre autoconservação e conservação da espécie, encontrasse aqui uma expressão psicológica. Pessoal, então a gente fica hoje por aqui, tá bom? Daí amanhã a gente continua, certo, pessoal? Para a gravação aqui. Muito obrigado, gente. Até mais, hein? Opa, peraí. É, para.